Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês puderam ver na apresentação deste vídeo, as caixas acústicas já se encontram terminadas. Fiz alguns pequenos testes e infelizmente a apresentação dos testes na sua totalidade só vou poder fazer ela quando regressar de férias de Portugal em finais de agosto, visto que para a semana já vou então para Portugal, não me sendo possível então realizar os testes. Os atrasos provocados pela serração, em que demoraram quase 2 semanas a entregar-me as peças com os cortes finos, ou seja, aqueles cortes circulares, atrasou-me junto com o tempo de secagem da cola epóxi. Estou bastante satisfeito com o meu projeto. Elas têm um excelente som, maravilhoso até, quando comparadas então com as caixas acústicas que eu tenho da Bose e da Pioneer. Superam elas bem, ou facilmente, aliás, tendo uma boa amplitude dinâmica, tanto nos graves como nos agudos. Aliás, vocês puderam ver no vídeo de introdução que eu fiz um pequeno teste à frequência de sintonia do duto, em que vocês podem ver então a folha a vibrar e a caixa acústica conseguindo reproduzir sons até aos 25 Hz. Vou deixar agora para vocês então o vídeo da construção delas, do passo a passo. É um vídeo bastante longo, eu peço desculpa, eu tentei encurtar o mais possível o vídeo, mas foi-me completamente impossível, visto que algumas partes eu acelerei elas, mas nas partes onde não acelerei estão também algumas dicas em relação à construção. Quanto ao orçamento delas, o orçamento passou para quase 3.000 reais, ou 3.000 reais, ou seja, parece as obras públicas dos nossos políticos, em que tive um derrape financeiro de quase 1.000 reais. Ou seja, na realidade, estas caixas acústicas custaram então 3.000 reais, já com todos os produtos e tudo o que foi utilizado na construção das mesmas, à exceção da tupia e à exceção da lixadeira elétrica, mas o restante foi tudo então considerado. Espero então que gostem deste vídeo e se gostarem deste vídeo não deixem de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o mesmo. Obrigado. Antes de apresentar então o vídeo, queria-vos referir a outra coisa, que é o duto sofreu alterações, eu já informei isso tanto no segundo vídeo que tem o nome Errei no duto, assim como também no terceiro vídeo, em que mostro todas as medidas. Então o duto terá 18 centímetros no total, ou seja, considerando 1,8 da madeira, o que fará então os 18 centímetros. Na prática, a peça terá então 16 centímetros por 19,4. Outra coisa que também queria referir é em relação à utilização do MDF. Optem pelo MDF ao invés do MDP, porque em termos acústicos é bastante melhor que o MDP. E eu tive que fazer aqui uma escolha entre MDF de 15 milímetros ou MDP de 18 e optei então pelo MDP. Mas o MDF será sempre muito mais fácil de trabalhar, apesar de depois no final de termos que aplicar um acabamento ou em vinil ou em folha de madeira. Pessoal, agora vamos então iniciar o processo de colagem das madeiras. Eu já preparei aqui a minha bancada improvisada, em que tenho aqui então a cola e também já lixei os painéis laterais para então colar e iniciar a colagem dos painéis dos tampos laterais e dos tampos superior e inferior das caixas acústicas. Eu vou utilizar então esta cola marítima, que é uma cola epóxi supostamente forte, e que vou misturar então nestes copinhos. Vou colocar os dois ingredientes, não é? Os dois componentes, para depois misturar então neste copinho, fazer então a mistura dos dois ingredientes. Eu estou a utilizar produtos descartáveis, né? Que é para vocês também não terem que andar a comprar produtos especializados, de forma a poderem então fazer as caixas acústicas o mais facilmente possível. Vou utilizar aqui estes garampos para madeira também. Este processo de colagem obriga a utilização de garampos. E eu, como referi então no primeiro vídeo,
vou ter que utilizar cola epóxi porque, por causa das madeiras já possuírem então um acabamento. Já lixei as superfícies todas, de maneira a torná-las mais ásperas, para então agora fazermos então o processo de colagem. Eu vou colocar a câmera aqui num canto, que é para vocês então poderem ver. Eu espero então que vocês consigam ver bem aqui o processo. Pronto, pessoal, já colei esta caixa. O processo da segunda caixa será igual, será a mesma coisa. Então, neste momento, vou aguardar que a cola seque, desta aqui, até porque não tenho grampos suficientes, só tenho 8. Mas pronto, já fiquei com uma noção da quantidade de cola que gasto para fazer a colagem, porque estava com medo que a cola não fosse o suficiente. Já colei tudo. A próxima então será igual. Tenham muito cuidado então, façam bem o reforço. Como vocês podem ver, eu espalhei bastante cola para ficar estanque a caixa. E aqui estou com um problema, que tenho aqui um desvio de cerca de 1 milímetro, que eu vou ter que lixar esta parte um pouquinho para desbastar, para depois não haver falhas de selagem. O cara da serração me falou que o desvio era de 1 milímetro,
então neste caso será mesmo 1 mm, porque o acabamento nestas peças aqui está todo ok, como vocês podem ver. Apenas esta aqui que ficou um pouquinho mais para fora, que então tem cerca de um desviozinho de 1 mm. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer, mas em princípio será lixar. Outra coisa, eu utilizei para a parte interior, e peço desculpa por estar a movimentar assim a câmera, eu utilizei para a parte interior lixa de 80, tá? Ou seja, lixei tudo com lixa de 80, tá bom? Pronto pessoal, agora não vos vou fazer passar pelo processo de verem a segunda colagem da caixa acústica. Vemos daqui a pouco, quando já tiver então as duas peças coladas, para depois colarmos então o painel traseiro de cada uma delas e só depois é que iremos então colar o painel frontal. O painel frontal é a última coisa, porque ainda vou colar o duto e também vou colar a espuma acústica. Vemo-nos então daqui a pouco. Pessoal, infelizmente ontem ao estar a gravar o vídeo a bateria da câmara foi abaixo, então não ficou registado o resto do processo, ou seja, a colagem das janelas e também do duto. Entretanto também perdi um arquivo de vídeo, que era o arquivo inicial, em que, como vocês podem ver, eu já dei aqui duas demãos na parte do duto, onde fica exposta o duto, que é para não se ver a madeira crua, e então utilizei esta tinta acrílica fosca para então tornar o duto negro, ou seja, escuro, para não se notar tanto o interior da caixa. Dei duas demãos nesta peça e agora vou então colar aqui as janelas e também o duto, que ontem infelizmente então o vídeo, aliás, então ontem perdi quase todas as imagens da colagem do duto e das janelas. Então hoje vamos continuar então esse processo. Para isso vou usar então esta tinta, que é uma tinta acrílica, preta fosca, que é para precisamente as partes visíveis da caixa acústica, ou seja, a parte do duto, não se notar a madeira crua, ou seja, ficar um aspecto mais refinado. Eu vou passar com um rolinho e só depois é que vou passar então o pincel nas partes onde não conseguir aplicar a tinta. Temos então a parte do duto pintado. Eu agora vou movimentar as caixas, que é para retirar aqui esta proteção em cartão que coloquei, que é para utilizar a superfície lisa desta bancada improvisada como nível para depois encaixar então e ver quais são as peças que encaixam melhor, tanto as das janelas, dos window braces, como então do duto. Vou fazer o casamento entre peças agora. Outra coisa, pessoal, não comprem isto, cara. Isto aqui não presta. Eu pensei em usar isto para fazer as quadrias, ou seja, os cantos, né? Só que isto é uma autêntica porcaria. Para além desta peça soltar, para além desta peça soltar logo de imediato, estas molas obrigam uma pessoa, aliás, não são bem as molas, mas sim o movimentar desta peça para um lado e para o outro. Eu sei que isto ajuda em algumas situações, mas complica-nos a vida no momento em fazer então o encaixe. E outra coisa, a gente também perde visibilidade, ou seja, para alinhar as peças não é tão bom. Usem as abraçadeiras, ou garampos, ou sargentos, para fazerem isto, tá? Pronto, pessoal, já tenho aqui então as peças do duto. Agora
Vou então agarrar e vou dar uma lixa dela. Já retirei aquela proteção, que agora não vamos andar com colas nem com tinta. E vou, antes de ligar a máquina, vou dar aqui um acabamento a estas partes todas, para não ficarem assim tão grossas, não é? Com tantos sulcos, e para poder então depois colá-los na caixa acústica. A lixa que estou usando é uma lixa de 80, tá? Pronto, temos tudo então agora, pelo menos com um acabamento melhor. Agora vou usar a tupia para fazer, e eu já vou explicar o motivo, para fazer curvas, tanto nas janelas, ou seja, para não haver regiões em que o ar tenha turbulências. Não se esqueçam que o ar é o meio por onde o som vai, ou seja, o som é transportado pela vibração do ar. O som não é mais que a vibração do ar. Então vamos criar curvas aqui para retirar então a turbulência. Eu vou usar então a tupia para fazer isso, tanto aqui nas janelas como também no duto. Agora vou ajustar então a fresa à altura desejada. Deixa-me só vir aqui a buscar o paquímetro. Que será mais ou menos a meio. Só zerar. Pessoal, desculpem lá, não é? Mas não tem jeito de fazermos estas coisas sem fazer bagunça. Agora vou ajustar a ponta da tupia para fazermos então o corte das curvas do duto. Vou então ajustar elas. Bom, pessoal, espero que consigam ver. Não ficou muito perfeito,
mas o objetivo será este então, criarmos curvas para termos então uma região onde o ar possa circular sem haver grandes turbulências. Agora será o mesmo. Vamos aplicar um bocadinho de cola, PVA. Agora vou fazer de forma diferente. Vou espalhar direto com o dedo. Aliás, vou fazer igual. O objetivo da cola é para não haver libertação de partículas, então, tá? Para tornar aqui esta parte então mais densa. Pronto. Está. Agora vamos deixar a cola atuar. Para depois então fazermos a colagem destas peças. Entretanto vou limpar aqui esta bagunça primeiro, que é para podermos trabalhar. Pronto pessoal, agora eu já marquei todas as outras peças, todos os window braces, já marquei à exceção deste último que vou mostrar para vocês. Porque o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo colocar parafusos aqui, nestes, para dar um reforço. Foi por isso que eu deixei esta borda aqui, com mais ou menos 5 mm, precisamente para depois poder colocar os parafusos. Então, vamos dividir esta parte, a janela, não é? No caso da 19,4, vamos dividir em 3, que dá 6,46, né? Então a gente vai pôr 6,46 mais ou menos, 6,5. E aqui vamos colocar então 13. Esta então será a parte menor da janela. A parte maior, que tem 20,4, vamos colocar 6,8 e depois 13,4 aproximadamente. É 4x4. Parafuso eu acho que é 4x4. Pelo menos era o que estava lá na referência. Embora aqui me esteja a dar algumas medições.
como vocês podem ver, eu espero que dê para ver. Eu já alisei muito esta parte, não é? Já está muito mais redonda. Então agora já é muito mais fácil a gente. Aliás, muito mais fácil não. Agora já é as ressonâncias provocadas pela passagem do ar aqui já não vão existir. Pronto, pessoal, agora. Desculpem lá eu estar a espreitar assim. Pronto, pessoal, agora eu vou colocar cola PVA também nestas peças para reforçar, precisamente para não haver o risco delas criarem lixo, né? Ou seja, jogarem partículas, libertarem partículas, elas já estão bem lixadinhas, já deu para ficar bastante curvas, não ficarem ângulos retos aqui. Então agora vou aplicar um pouquinho de cola PVA. Pronto, pessoal, não se preocupe então com este excesso de cola todo, ele vai desaparecer rapidamente quando for absorvido pela madeira. Agora, vamos então iniciar a parte já do encaixe da, das janelas e do duto. Pessoal, agora vou marcar então a posição do primeiro window brace, que será então a 36, aqui. Aqui. Vou marcar então a posição dele, do primeiro. Sensação que os quadros não estão nivelados, cara. Eu espero que consigam ver. Pronto, são 36 centímetros agora. Ou seja, vai começar nos 36 centímetros. E agora o outro do fundo será, então, desconsiderem esta parte, porque esta parte enganei-me e acabei por pintar a parte errada. Então esta parte desconsiderem, que esta parte não é... Até já vou fazer aqui uma marca, que é para saber que não é a parte correta. E agora a 30 centímetros do fundo fica o outro. Então vamos marcar 30 centímetros. 30 centímetros, está. E deste lado outros 30 centímetros. Aqui também é mais ou menos. Não é preciso que seja muito rigorosa a medida. O que interessa é que as janelas de fixação fiquem
alinhadas. Então, 30 centímetros. Okay. Então agora vamos já encaixar estas peças. A madeira já encolheu para dentro, então deixem-me só verificar, a 30 centímetros, esta será uma, vocês podem ver, já entra sob muita pressão, vou só confirmar se a medida está correta, 19, exatamente. E agora este então a 30. Será este aqui. Agora estou aqui a pensar no que é que eu vou fazer. Acho que já vou aplicar a cola, que é para procedermos então à colagem. Deixa-me só verificar o window da janela, que fica assim. Janela. Deixa eu ver se a outra peça está mais fina. Está aqui. Aparentemente sim. Ok. Então, as medidas feitas. Vamos marcar então agora aqui mais 5 centímetros para a janela. Deixem-me só retirá-la primeiro. Agora 5 centímetros. 5 centímetros. Eu tenho a câmera quase a morrer. Eu já lixei estas partes, tá? As partes internas já estão todas lixadas. Então agora vamos tratar da cola. Já fazer aqui uma mistura de cola. É para procedermos então à colagem. Eu vou utilizar este fundo como nível, não é? Ou seja, a peça vai assentar no fundo, já sei que está correto.
Bem, pessoal, mais 12 horas se passaram. O objetivo agora será então dar o acabamento aos dutos, para depois então colocar o painel traseiro nas caixas acústicas. Eu estou-me a preparar então para pintar eles. Esta caixa ainda está a secar da cola. E agora vou então proceder à pintura dos dutos para fazer o acabamento. Elas estão com um aspecto feio, mas tudo isto vai mudar depois quando já estivermos no processo final, quando estivermos a terminar. Esta aqui é a caixa acústica que colei há 12 horas atrás, que vocês viram há pouco. Vou então usar a tinta acrílica fosca, como já mostrei no vídeo anterior, ou na parte anterior. Vamos então usar a tinta acrílica fosca. Eu vou usar o pincel para espalhar a tinta, aliás, para colocar a tinta, para depois então usar o rolinho para fazer então a aplicação da tinta. Olá pessoal, bom dia, mais um dia na jornada de construção das caixas acústicas. Hoje o objetivo será o colocar o tampo traseiro e o tampo frontal. Eu ontem fora da câmara já coloquei o tampo traseiro na outra caixa acústica, que é para então colocar a espuma acústica. Então hoje os objetivos de hoje será colocar o tampo traseiro nesta caixa acústica, colocar a espuma acústica já na outra, enquanto aguardo a secagem da cola, porque o grande problema também nesta construção está a ser o tempo de cura da cola, que demora entre 8 a 24 horas a curar. Pelo que eu pude ver, a cola é boa, mas temos este inconveniente, o que me está a atrasar bastante o projeto. Então hoje vamos fazer, a ver se conseguimos fazer com que ao final do dia tenhamos as caixas acústicas concluídas, ou seja, com o tampo frontal, tampo traseiro, com o crossover e com toda a fiação já instalada. Vamos ver se eu consigo fazer isso, de forma a que amanhã seja só então o invernizar e os acabamentos. Hoje quero ver a ver se consigo então concluir estas partes todas, as partes mais brutas, e começar então com a parte fina, para depois darmos então como concluído este projeto. A serração demorou muito tempo a entregar-me as madeiras, o que me provocou atrasos neste projeto. Eu para a semana também já vou viajar, vou visitar a família em Portugal, então as medições e isso passarão a ser realizadas depois quando regressar de férias. Ora, vamos lá então. Mais uma vez, usem roupa. Antes de mais, vou colocar já os parafusos. Estes parafusos estão a faltar porque depois, ao colocar os tampos, principalmente o frontal, o acesso vai ser muito mais difícil. Então o ideal será já colocar os parafusos. Agora vou retirar esta abraçadeira. Para então fazer agora aqui, dar aqui uma lixadela, em primeiro lugar, para tentar alisar então estas partes, onde vai encaixar então a tampa traseira.
Vou dar já uma lixadela tanto à parte inferior como à parte superior. Passem o dedo porque é para ver se há algum desnível, tá? Está tudo bem certinho, eu já tinha lixado várias vezes para tornar mais homogéneo. E agora nesta parte aqui vamos fazer o mesmo. Pronto, isto está, pessoal. Eu já tinha, como vos falei, já tinha lixado bem isto. Vocês podem ver, a madeira já se encontra quase lixa. A lixa que estou a utilizar continua a ser a de 80, tá? Para estas peças mais grossas é 80, ou seja, para as colagens e isso. Depois iremos então partir, quando for para envernizar, para outra espessura mais, de lixa mais fina. Agora vamos preparar a cola novamente. Para procedermos então à colagem aqui do tampo traseiro. Aqui neste tampo traseiro esqueci-me de retirar. Vamos ver como é que está isto. Esta madeira ovalou um pouco, cara. Mas está... Ela ovala, é a própria madeira que está a ovalar. Vamos tirar aqui primeiro esta tinta do marcador. Eu aqui também já coloquei cola PVA nesta parte também, para tornar então mais resistente e não, a madeira não soltar. Vou tirar aqui então só a tinta do marcador. Usem álcool. Eu estou aqui a usar álcool isopropílico, mas usem álcool 90, que a função será a mesma. Vamos então preparar-nos para colar aqui o tampo traseiro então. Vejam duas vezes, né? As medidas e a posição, que é para não só se fazer uma vez o serviço, e mesmo assim correndo o risco de a gente fazer cagada como eu já fiz. Então vamos lá preparar a cola. As medidas continuam a ser mais ou menos as mesmas. Deixa-me colocar umas luvas, que esta cola é uma mão de obra para tirar. Então vamos usar as luvinhas para nos facilitar também a vida nesse aspecto. Eu daqui a pouco, assim colocar as abraçadeiras ou os sargentos ou os garampos nesta caixa, já vou descer com a outra para começarmos então a colocar a espuma acústica. Ora, vamos lá à cola então. Esqueci do pincel lá em cima. Vou pegar os pincéis, ontem lavei eles.
Tentei criar uma camada regular, homogénea, de forma a que a cola fique mais ou menos distribuída da mesma forma por toda a caixa. Observem os pontos mais claros, porque é os pontos mais claros vão aparecer como sendo os pontos que não têm cola. Este serviço é uma bagunça, a gente faz muita bagunça com ele, mas infelizmente é o único jeito, pelo menos o jeito que eu sei, né? Lembrem-se que eu não sou carpinteiro, nem de longe nem de perto. As minhas noções são muito básicas, mas básicas mesmo, então eu estou fazendo o melhor que sei e o melhor que posso. Pronto, esta parte está. Só verificar aqui se há algum ponto em claro. Aqui há. E aqui há também. Pronto, agora vamos então pegar o tampo. Para colocarmos então a cola. O tampo vamos distribuir aqui a cola nas extremidades. E onde temos então a linha mais ou menos com a caixa. E onde temos então as janelas de fixação, que é para elas próprias também se grudarem, ou aliás também ficarem coladas aqui neste tampo traseiro. Espalhem a cola de forma mais ou menos homogénea, ou tentem espalhá-la de forma mais ou menos homogénea possível. Não se preocupem com os excessos de cola. Esta é a parte interior da tampa, então é uma parte que ninguém vai ver. Pronto, agora vamos centrar o tampo para depois colocar as abraçadeiras então. A primeira parte será centrar o tampo. Vamos colocar o tampo já mais ou menos ao centro. Será aqui. E agora vamos agarrar numa abraçadeira para fazer já o alinhamento aqui, nesta peça, para depois fazer o alinhamento em baixo. Vou agarrar já aqui nesta abraçadeira.
Bom, pessoal, agora vamos passar então o dedo aqui, que é para tapar esta ranhura que existe. Vamos passar o dedo para depois passarmos o pano, que assim asseguramos a estanquicidade, ou seja, que a caixa fica hermética. E depois então vamos passar o pano já, que é para retirar então este excesso de cola. Agora, antes de finalizar, vamos aqui também dentro, verificar aqui, passar aqui também o pincel, que é para espalhar esta cola, não é? Que agora ficou aqui na parte interior, que é para reforçarmos também aqui internamente a caixa acústica. Pronto, pessoal, vemo-nos então daqui a pouco para vocês, daqui a aproximadamente 8 horas para mim. Eu vou deixar então esta caixa a secar, eu vou mostrar para vocês aqui dentro, ela está a secar toda, eu limpei bem toda a parte que tinha de excesso de cola, né? Para evitarmos então ter que andar a lixar demais. E tá, vamos aguardar então que ela seque, as famosas 8 a 24 horas. Nesse meio tempo, eu daqui a pouco então já vou colocar a espuma acústica na outra caixa, que já está com o tampo traseiro colocado. E depois então colocar a fiação e já o crossover, antes de colocar no final então a tampa da frente. Olá pessoal, novamente de regresso então à cena do crime. Já se passaram mais cerca de 8 horas. O objetivo agora deste vídeo será o de colocarmos então a espuma acústica, colocarmos também já o crossover, mas antes de fazer isso, e preparar também, dar a última de mão no duto. Mas antes de fazer a colocação da espuma acústica, vou em primeiro lugar fazer os furos para a passagem dos fios do crossover. Pessoal, agora vamos então soldar os fios do crossover. Eu já tenho aqui o crossover. Vou em primeiro lugar dar um reforçozinho a estas soldas todas, para depois então soldar os fios. Vou utilizar um pouco de fluxo, tá? Utilizei um pouquinho de fluxo e a temperatura do ferro está ajustada para 400 graus, aproximadamente. Coloquem dependendo da ponteira que estão a usar no ferro, coloquem entre 380 a 400 graus. O fio que vou usar é um fio de 8 mm, aliás de 4 mm, é um fio elétrico de rede elétrica convencional. Optei por usar um fio elétrico normal, por ser também mais fácil de achar e também porque o fio de áudio é muito caro e para além do mais, para além de ser caro, tem outro problema, a gente não sabe se está a comprar cobre a sério. Então preferi usar este fio, um fio convencional, para então fazer isto. Eu estou a soldar aqui estas pontas, só passar aqui um bocadinho de estanho para dar o reforço. Apenas é esse o objetivo. Utilizem o fluxo para facilitar a vossa vida.
e utilizem um local aberto, não façam o que eu estou fazendo, que é usar um local fechado, pouco ventilado. Pronto, temos então tudo com um reforcinho de sola. Agora vamos então aos fios. Eu já cortei os fios. Os fios foram cortados no olhómetro, tá? Deixem-me afastar os pares. Os fios foram todos cortados no olhómetro. Estes dois pretos são a ligação entre o woofer e o tweeter. Aliás, entre os dois woofers. Estes aqui são os da ligação. Eu vou afastá-los. São os da ligação do woofer, aliás, do crossover aos terminais da caixa acústica. Estes aqui são os de ligação do woofer, junto com dois pretos iguais. Serão estes. Não são estes. São estes daqui, juntamente com este. Eu peço desculpa pela bagunça, mas este será daqui. Então estes são os do tweeter. Estes aqui são os do woofer. E estes aqui são os dos terminais. Então vamos lá. Em primeiro lugar vou ligar os dos terminais de entrada. Eu estou a afastar eles para eu saber também distinguir. Então vamos primeiro aos terminais de entrada, que serão estes. Os terminais são aqui. Então eu estou a fazer isto agora porque depois vou colar a espuma acústica e torna-se então mais fácil fazer agora isto, porque os fios vão ficar tampados pela espuma acústica. Eu vou inverter a posição de saída dos fios, tá? Então, este vai ligar ao terminal positivo da entrada da caixa e este vai ligar então ao terminal negativo da entrada da caixa. Só dar aqui um jeitinho a isto, para não ficar assim tão... Pronto para soldar. Vamos lá soldar então. Pessoal, eu não sei se vão conseguir ver todo o processo, mas eu estou aqui a tentar colocar da melhor forma possível para vocês poderem ver, tá? Só estou a dar aqui um jeitinho aos fios melhor. Esta não é a ferramenta indicada, mas... distribuam bem a solda, tá? O fio tem que ficar bem estanhado. Pronto, pessoal, ó, temos então a entrada,
a saída para o woofer e agora falta o tweeter. No tweeter, não se esqueçam que vamos ter que trocar a fiação, tá? Esse pormenor é importantíssimo. Então, no tweeter, que é esta saída aqui, o positivo passará a ser negativo e o negativo positivo, tá bom? Não se esqueçam desse pormenor para não criarem então o sulco acústico. Bom pessoal, temos então, eu vou mostrar a parte da frente, agora ainda vou passar aqui um pouco de álcool isopropílico, né? Que é para limpar a placa, e aqui a parte de trás. Então, eu agora vou repetir o mesmo processo para outro crossover, e está, e vemos então em baixo a colocarmos então já a espuma acústica. Agora vou ver então como é que vou dispor os fios. Eu estava a pensar em colocar o crossover aqui na parte mais abaixo da caixa de sons, logo junto aos terminais de entrada. Mas o furo está-me a causar problemas. A outra hipótese que eu pensei foi de colocar aqui o crossover em cima do duto, mas achei que as vibrações causadas pela passagem do ar iam causar muita vibração. Então decidi-me a colocá-lo aqui nesta câmara. Vai ficar aqui o crossover. Vou passar então os fios, fazer 2 furos aqui já para os fios. Depois 2 deles vão para o tweeter, que são estes mais compridos aqui, e outros 2, um vai para um woofer e o outro vai para o outro, assim. Então em cima vou precisar de 4 furos e aqui em baixo vou precisar de 2. Então bora lá, vamos lá fazer os furos. E agora vamos então dar o acabamento ao duto. Of it, and I turn to her and say
I'm screaming, goddamn, damn. Pronto, agora vamos então virar a caixa acústica novamente para fazermos então as medidas da espuma. Ora bem, eu vou usar então dois tipos de espuma. Vou usar esta que é mais densa para a parte de trás da caixa acústica e esta aqui para as laterais. Então vou usar, para explicar para vocês, vou usar, nossa mãe do céu, vou usar então esta, será mais densa. Ela é autocolante, mas eu vou utilizar cola, não é mesmo? Cola de contacto. Vamos ver as medidas. Ah, bem, ela tem 1 metro por 50, o que dá perfeitamente aqui para estas duas caixas acústicas. Vamos ver as medidas interiores primeiro. Já sabemos que são 19,4, né? 19,4, certinho. Agora vamos a esta primeira. 22. 19,4 por 22. Então vamos dar mais 1 centímetro. Então serão 20,4 por 23.
Pessoal, agora vou então passar os condutores. Pessoal, tenho agora então esta primeira caixa com espuma acústica colocada. Não está uma obra de arte, né? Mas o objetivo é então fazermos o isolamento das vibrações e das ressonâncias. Então está aqui a primeira caixa acústica então, já com o crossover instalado e com a espuma acústica então. Não se esqueçam que isto aqui não é trabalho de profissional, tá? É trabalho de amador, muito amador mesmo. Mas pronto, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu agora vou continuar então na outra caixa. O procedimento será o mesmo. A bateria da câmara também já está a terminar. Vemo-nos quando for para fazermos a colagem do painel frontal das caixas acústicas. Olá pessoal, mais um dia então no processo de acabamento das caixas acústicas. Como vocês podem ver, já coloquei a primeira de mão de verniz. Ele neste momento encontra-se a secar. Falta fazer então aqui o acabamento também ao duto, não é? Pintado preto. Ainda vou ter que lixar aqui um pouquinho, remover esta cola que vazou. Tenho aqui alguns pequenos defeitos. A madeira aqui descascou. Ser
por causa de ser madeira com acabamento já. E agora a outra também já se encontra aqui a secar, a outra caixa acústica. Agora só falta então dar mais uma demão de verniz. Eu escolhi este verniz, cor canela, da Sovinil, e para fazerem então o acabamento, começam com uma lixa grossa, não é? Lixar as paredes todas da caixa e depois passam para uma lixa fina de 200. Após aplicarem a primeira demão de verniz, se virem, perdão, se virem que há necessidade de lixar novamente, ou seja, passar uma lixa, passam uma lixa de 400, que é para depois dar então aquele acabamento mais liso à caixa acústica. Eu agora vou então continuar. Vemo-nos agora já no final da construção então das caixas acústicas. Pronto, pessoal, temos então a segunda demão de verniz colocada. Eu não sou grande pintor, tá? Há aqui regiões com manchas, não consegui perceber porquê. Não sei se foi por excesso de verniz, mas pronto, neste momento então estão falta. O duto foi muito trabalhoso pintá-lo. Não consegui pintá-lo ainda em condições, tá? Mesmo com pincel fino. Como vos falei, não levo grande jeito então para pintor. Falta só então a base, levar as duas de mão, a base, ou seja, o pé da caixa acústica, e acho que vou dar por concluído assim deste jeito que está. Depois farei o resto, darei outra de mão, senão nunca mais terminamos aqui o projeto das caixas acústicas. E eu estou quase indo para Portugal, então queria terminar isto. E a secagem do verniz demora até 24 horas. Então, tudo isto são atrasos. É preciso contar com esses tempos todos, tempos de secagem de cola, tempos de secagem de verniz e por aí vai. Olá pessoal, mais um dia na construção, o último dia de construção das caixas acústicas. Eu trouxe elas aqui para cima para poderem então secar mais rápido, visto que devido ao tempo frio o verniz estava a demorar muito a secar. Esta aqui já está completamente terminada. Eu espero que vocês consigam ver. Ela está invertida. Eu coloquei estes pezinhos nela, que é para isolarmos do chão, para não vibrar. Eu vou deixar o link na descrição de tudo o que eu usei. E também usei estes terminais aqui para os alto-falantes, porque como vou andar a ligar e a desligar, preciso então de fazer alguns testes. Então para mim o ideal foi utilizar então estes terminais. Não é a coisa mais adequada, mas é a solução, porque na minha cidade é muito difícil incluso arrumar terminais. O que é que falta falar? Utilizei estes parafusos também. Eu mandei vir eles do AliExpress. Aliás, eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os materiais que eu usei. E pronto, e está faltando então terminar esta caixa, colocar os pés e ligar então os alto-falantes e apertar os alto-falantes. Eu usei esta espuma para fazer, eu espero que vocês consigam ver, para fazer o isolamento então dos alto-falantes, ou seja, a vedação. Eu vou mostrar para vocês. Eu peço desculpa pela bagunça, mas improvisei aqui um local de trabalho. Não sei se conseguem ver, os alto-falantes já estão com esta espuma. Nos pontos onde levo os parafusos com o ferro a 200 graus, fiz os furinhos na espuma para ela não rodar à medida que a gente fosse apertando os parafusos. E está. Vemo-nos então daqui a pouco, quando já tiver então tudo montado. Há só mais uma coisa que me esqueci de referir. O Twitter já vem com isolamento, como eu falei no primeiro vídeo, tá? Ele já traz aqui esta vedação aqui, tá? Aqui o terminal maior é o positivo, o terminal menor é o negativo. Como vos falei, vou usar estes terminais. Não é a melhor solução, mas depois vou apertar eles com o alicate, porque aqui neste terminal principalmente fica muito grande. Então vou ter que apertar eles com o alicate, que é para depois fazer testes.
vocês aconselho que usem, vocês aconselho, deixa-me rodar, vocês aconselho que usem então solda para soldar. E outra coisa também já me tinha esquecido de referir, também já coloquei os terminais aqui, já estão colocados, incluso esta caixa acústica já esteve a funcionar um pouco. Já coloquei aqui então os terminais, ou seja, aqui esta caixa está completamente terminada. O trabalho de verniz podia ter sido melhor, sou fraco pintor, então foi o que se conseguiu fazer.